Olá pessoal, continuando então a nossa aula de listas duplamente encadeadas, o que nós fizemos no vídeo passado foi definir, né, a estrutura da nossa lista. Uma coisa que a gente esqueceu foi de adicionar, né, esse novo tipo abstrato de dados, ou seja, essa nova implementação, .c e .h aqui, no nosso Makefile. Então eu vou abrir aqui o nosso arquivo de Makefile. Se você não sabe do que se trata, eu recomendo que você veja os vídeos da aula passada, até nos vídeos anteriores. O que eu vou fazer, pessoal, para compilar esse novo arquivo, é simplesmente vir nessa target, nessa regra libed que nós definimos, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um barra invertida, vou dar um Enter, vou até copiar esse aqui, ó, esse cifrão obj, né, e escrever lista dup.o. Fazendo isso, o que ele vai tentar? Bom, ele vai quando eu compilar, né, der um make, ele vai chamar o make all e vai tentar compilar primeiro a nossa biblioteca. Uma vez que ele compilou a nossa biblioteca, né, ele vai chamar, na verdade, para compilar a nossa biblioteca, ele vai chamar essa regra, e essa regra, por sua vez, chamam cada uma dessas três regras e depois essa quarta aqui. Então, nesse momento, o que ele vai ver? Opa, tem alguma regra definida com esse nome? Ele vai ver que lista dup.o não tem, mas tem essa máscara aqui que a gente criou, tá? E essa máscara, ela fala o seguinte, opa, esse arquivo obj/lista dup.o já existe? Se ele não existir, ela vai ser chamada. E outra coisa que ela faz para ser chamada, na verdade, é verificar se existe, no caso, um lista dup.c na pasta source e se existe um lista dup.h na pasta include, que são as nossas dependências, e de fato existem. Aí ela vai chamar. Então basta que você coloque isso, lembrando que você tem que separar aqui por barra, tá? Barra invertida, e no último comando antes do AR, que é o comando que empacota todos os arquivos compilados num arquivo de biblioteca, você deixa sem nada, tá bom? Então eu salvei aqui, veio no meu Makefile, estou na pasta dele, ó, onde que tem o make aqui, do Makefile aqui, vou dar o comando make. Beleza, ó, note que aqui ele compilou. Ó, essa é a linha que compilou o nosso arquivo, nenhum erro de compilação, e assim deu certo, beleza? Então vamos voltar aqui. Ó, qual que é o primeiro passo? E aqui tem um errinho, não é lista simples, tá? Isso aqui é lista duplamente encadeada. Olha o mal do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aqui é lista duplamente encadeada. Beleza? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar aqui com inserção, né, na cabeça, no início da lista, tá? Então, o primeiro caso, a gente tem alguns casos para se tratar, né? O primeiro caso é se a lista está vazia. Então, eu vou aqui vamos desenhar aqui que fica mais bonitinho. Vou dar um zoom aqui, tá? Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos desenhar. Suponha que eu tenho uma lista L aqui, ó. E eu quero inserir, vamos ver, eu quero inserir o elemento 10. Se a lista está vazia, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou até criar aqui de amarelo, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nó nosso, né? O nosso nó que vai ter o valor 10. E esse nó aqui, ele vai ter esses dois campos aqui, que é o ponteiro para o próximo e o ponteiro para o anterior. Então, a gente pode criar uma função que cria esse nó, né? Insere esse valor e coloca então a gente teria um ponteiro P, por exemplo, cria um nó, coloca o valor aqui dentro e esse nó, o ponteiro para frente e para trás, né, para o nó próximo e o anterior, é nulo. Então vamos criar essa função, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vou vir aqui no nosso código, então eu venho aqui no nosso arquivo .h, né, no nosso header, então eu vou criar uma função cria nó. Então eu vou criar uma função aqui, ó, cria nó dup, né? Cria nó dup, um nó duplamente encadeado. Eu vou esperar um valor aqui que eu vou passar. E essa função ela vai retornar um ponteiro para o nó dup. Então, notem que aqui no arquivo .h eu estou colocando apenas a definição, apenas o cabeçalho dessa função. Agora, aqui no nosso arquivo .c, nosso arquivo de implementação, eu vou implementar essa função aqui. Então, eu copio o cabeçalho e vou implementar essa função aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um ponteiro para o nó dup, um ponteiro que vou chamar de P, tá? E esse ponteiro aqui eu vou chamar o quê? Eu vou chamar a função calloc, tá? Eu quero alocar, né? O calloc ele aloca dinamicamente, né? Aloca um bloco de memória na memória heap. Eu vou querer alocar um bloco só, numa região de memória, de tamanho, né, size of nó dup. Acabei de fazer isso aqui.
Está falando aqui que a função, né, calloc está implicitamente, ela está implicitamente incluída. Ela não existe, na verdade. Por quê? Nós esquecemos de incluir aqui dentro, eu posso até incluir aqui, ó, esquecemos de incluir o malloc não, desculpe, o stdlib.h, tá? stdlib.h, ela é a função, né? Ela é a função, não, ela é a biblioteca que contém a função calloc, tá? Fiz isso, pessoal, criei, eu posso simplesmente dar um return p aqui. O calloc, relembrando, quando ele cria, quando ele aloca, ele já seta todos os campos de todos os tipos com o valor 0 dele. No caso de um ponteiro, o valor 0, né, é o próprio null, né? Mas para que fique claro que a gente que nós queremos que o próximo e o anterior sejam nulos, eu posso fazer desse jeito aqui. Tá? Isso não vai mudar quase nada, não vai dar em nada na verdade, porque o calloc já faz isso implicitamente para a gente, mas eu estou fazendo isso aqui só para deixar claro que a função nossa de criação, ela espera que o ponteiro para o próximo de um nó duplamente encadeado e seu ponteiro anterior, quando eu crio esse nó, é que ele seja nulo. E uma coisa que a gente está esquecendo aqui é de atribuir, né, o valor, né, o campo vol que está dentro, né, dessa struct, para vol aqui. Então, acabei de fazer a nossa função cria nó dup. Bom, uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui na nossa pasta de apps, que é a nossa pasta de programas. Eu vou criar pelo Sublime aqui um novo arquivo dentro da pasta de apps, tá bom? Esse arquivo eu vou chamar de, sei lá, teste lista dup, tá? Vamos testar a nossa lista duplamente encadeada. Vou colocar aqui um ponto C, tá? Então, aqui vai ter um int main void, tá? Vamos tirar os argumentos. Em algum outro momento eu explico para vocês esses argumentos. Tem uma função aqui e eu vou dar um include no nosso arquivo lista dup.h, tá bom? Além disso, vou incluir aqui também o stdio para que eu imprima na tela. Note que se esse stdio, se esse include stdio estivesse dentro do meu arquivo lista dup.h, né, se eu tivesse um include aqui, eu não precisaria incluir esse camarada aqui no meu programa. Por quê? Uma vez que eu incluí o lista dup.h, ele traria tudo que está dentro dessa lista, e se esse include stdio estivesse nesse arquivo, ele traria para a gente. Mas eu não vou fazer isso, tá? Porque não faz sentido para mim ter um stdio aqui dentro, então eu não vou fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar um nó, tá? Então, a gente tem um nó, vou criar um nó aqui, um nó P, e vou chamar a função cria nó vol. Passou um vol, né? O vol, na verdade, é um arquivo que eu vou ter que fazer. Tá, não estou usando, vou fazer assim por hora. Vamos ver aqui, ó, vou dar um make. Na verdade, eu preciso alterar o nosso makefile, né? Preciso alterar o nosso makefile aqui, para compilar, além desse programa aqui, né, teste lista, compilar também o programa que vai estar em bin teste lista dup, tá? Então, o que ele vai tentar? Ele vai cair, quando eu chamar esse comando aqui, né, ao chamar make, ele vai compilar a nossa biblioteca e vai compilar a lista de códigos. Ele vai tentar, nesse caso, verificar aqui, ó, vai cair nessa regra, né? E que vai checar o seguinte: existe o arquivo teste lista dup com esse nome, né? Ele vai ver que dentro da pasta bin, ele vai ver que não existe, e vai tentar compilar. Ele vai verificar antes de tentar compilar se existe a dependência, ou seja, se existe um teste lista dup.c dentro da pasta app, e de fato existe, né? Dentro da pasta apps existe e vai compilar para a gente. Como a gente tem mais que um comando, a gente pode separar isso aqui por barra dessa maneira aqui. Se eu colocar um enter, um barra invertido, vai funcionar. Então vamos ver, né, se isso aqui funciona. Então vou dar um make. Ele está falando aqui, ó, ele compilou, só que como a gente está usando a flag -all aqui, ele está dando esse warning, né, que a variável p não foi usada. De fato, ele compilou o nosso programa, vejam aqui, ó, ele compilou o nosso programa, a nossa biblioteca de códigos, os outros códigos já estavam disponíveis, já estavam compilados e não foram alterados, apenas o código, né, lista dup.c foi alterado, então ele da nossa biblioteca de códigos ele só compila ele, tá?
e depois de compilar esse arquivo, ele compila aqui embaixo o nosso arquivo, nosso programa, beleza? Uma coisa que eu vou fazer, pessoal, na verdade, ao invés de eu esconder como comumente fazem os tipos abstratos de dados, esconder a implementação da estrutura, eu vou voltar porque eu acho mais fácil, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a struct daqui, tirar nossa struct daqui, eu vou voltar para a definição dela aqui, de maneira que eu vou fazer o seguinte, type def struct nodup, né? Vou escrever aqui. Estou redefinindo e aqui vai chamar nodup. E a mesma coisa eu vou fazer com a lista duplamente encadeada, tá? Que está lá embaixo. Então, só vou colocar um type def lá, né? Na verdade, eu precisava copiar. Eu só coloco um type def aqui. Eu vou deixar a definição aqui para que a gente consiga ter o acesso direto aos campos. Ah, Samuca, mas isso não pode ser um problema? Pode ser um problema, dependendo do usuário que estiver utilizando, né? Isso vem muito do conceito de encapsulamento, que a gente trabalha em linguagens orientadas a objeto, mas para que aqui eu não tenha que ficar fazendo um get, né, para pegar o valor que eu quero, eu vou fazer para acessar diretamente. Tá? Como eu estou confiando em vocês, que serão os nossos usuários, eu estou deixando de fazer dessa forma. Tudo bem? Então, aqui dentro do nosso programa, eu posso simplesmente fazer o seguinte, dar um printf, e eu vou querer imprimir o valor aqui, né, do nosso nó P, como é um inteiro, eu faço dessa maneira aqui, tá? Printf, está precisando aqui do stdio, né? Dá um include aqui no stdio. Muito bem, teste lista dup, vamos compilar. Dá um make, ele compilou aqui. Agora a gente pode fazer um ponto barra dentro da pasta bin, né? Tem o programa teste lista dup. Vamos executar. Beleza, funcionou aqui a nossa criação. Uma outra coisa que eu vou fazer antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, além do cria nó dup, eu vou criar a lista também, né? Então eu venho aqui, eu criei um nó, eu vou fazer uma função aqui que cria uma lista, então vai retornar uma lista duplamente encadeada, e a função cria lista dup. Não passa nada, então eu faço isso aqui. Venho aqui no arquivo .c de implementação, venho aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Vou criar uma lista L aqui, tá? Vou chamar de LD, que é a nossa lista duplamente encadeada, ou simplesmente L. Vou dar um calloc, tamanho 1, size of, né? Eu quero criar apenas um bloco de tamanho lista dup, beleza? E vou retornar essa lista L. Novamente, uma coisa que eu poderia fazer aqui é um casting, né? O calloc é opcional passar isso, mas eu posso falar, olha, o ponteiro para onde da região de memória alocado que o calloc retorna, ele é do tipo lista dup. Implicitamente ele faz essa conversão, mas eu posso colocar isso aqui. Novamente, como a gente está usando o calloc, tanto o início, né? Tanto o campo aqui, início, quanto fim, eles terão já o valor zero, o valor null. Mas eu vou colocar aqui início igual a fim, que é igual a null, só para forçar, né, para que quem pegue o código saiba logo de cara que a nossa lista aqui ela vai ser assim, né? Ela espera que o início e o fim sejam de fato null. Eu venho aqui no nosso programa agora, vou criar aqui uma lista duplamente encadeada L, vou chamar o cria nó, não, né? Cria lista dup, ele ainda não carregou aqui. A variável não está sendo usada, não tem problema, já já a gente vai criar as funções de destroy. Na verdade, eu vou criar aqui, por fim, pessoal, por fim mesmo, eu vou criar uma função aqui, um void destroy, né, destroy nodup, que eu vou passar um dado ponteiro para um dado ponteiro P, né, que é o meu nó duplamente cadeado, mas como eu quero setar ele como nulo no final, eu passo um ponteiro de ponteiro. Então, eu vou criar essa função para destruir um nó. Eu venho aqui,
note que a ordem do ponto C, né, da onde eu implemento o ponto H, não precisa ser a mesma ordem, mas para que facilite a nossa leitura, eu vou colocar dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um nó auxiliar aqui, um nó duplamente encadeado auxiliar, que eu vou pegar o conteúdo do P, né? Ou seja, o P é o endereço de um dado ponteiro de nó. Então, eu estou pegando o conteúdo desse endereço, que de fato é um nó, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, se o nó auxiliar ele for diferente de nulo, ou seja, se meu ponteiro de fato para esse nó ele existe, ele é diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um free em aux, vou apagar, né, desalocar aux, e vou fazer o conteúdo de P apontar para null. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui para relembrar? Né? Suponha que eu tenho esse ponteiro aqui, na verdade agora ele não é... o P, na verdade, suponha que eu tenho outro nome aqui. Né? Eu tenho aqui um Q, e o meu P, na verdade, ele vai ser um ponteiro para esse ponteiro aqui. Então, quando eu faço o aux, pego a variável aux, eu estou fazendo ela apontar para o conteúdo desse ponteiro P, ou seja, aponta para onde o ponteiro real, que esse camarada aqui, está apontando. Então, estou apontando para exatamente onde que o Q está apontando. Eu dou um free aqui. E depois eu faço o conteúdo de P ser igual a nulo, ou seja, no conteúdo, né, que é o próprio ponteiro, o ponteiro que foi definido lá fora da função, faça ele ser nulo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um nulo aqui, tá bom? Então, essa função aqui, só estou fazendo isso aqui só para relembrar vocês, beleza? Então, vamos fazer aqui o seguinte. No nosso programa, cadê o nosso programa teste? É esse aqui. Depois eu vou fazer um destruidor, né, um desalocador de listas, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte, chama para mim a função destroy nodup e passa o endereço do ponteiro P. Vou compilar, então chamo o make. Compilei, ele está falando, ele compilou tanto o ponto C, né, quanto o arquivo do programa, tanto lista dup.c quanto a lista do programa. Ele está chiando aqui, dando um warning porque eu não utilizei, mas não tem problema. ./bin, teste lista dup. Beleza, funcionou. Vou encerrar o vídeo por hora, pessoal. Já a gente vê, então, de fato, com a inserção do nó na cabeça da lista. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.